Então vamos para o assunto. Doutor Sérgio, na realidade, qual o significado do termo de exclusão simples nacional e também MEI? Orlando, esse tema é pertinente até pela data que nós estamos praticamente no final do ano, né? Final do mês de outubro. E o que acontece? O termo de exclusão, algumas empresas, o MEI em si, tem muita questão do limite de faturamento, né? Certo. E a questão dos optantes pelo Simples Nacional tem a questão da inadimplência. Então, o que acontece? A Receita, ela sempre buscando orientar o contribuinte, eles notificam, né, de eventuais irregularidades para que a pessoa possa regularizar e não vir a ter problemas, né, futuros. Né? Então, e essas irregularidades seriam o quê? Débitos em atraso, excesso de limite do teto de notas, etc.? Os mais comuns, Orlando, são débitos e, no caso do Simples Nacional, são os débitos e do MEI o excesso de limite. Existem também a questão de você não cumprir as obrigações acessórias que tem para cada empresa, porque algumas pessoas desconhecem, mas a empresa ela tem obrigações a ser entregue durante o ano. Certo. Né? E uma vez não entregue essas obrigações, elas geram multas e pode ser passível. Seria a declaração de imposto de renda? Exatamente. Né? Dependendo do porte da empresa, é a declaração ou até umas outras informações. O negócio não é abrir a MEI aí e tocar o barco só, não. Tem que manter a regularidade e cumprir com as determinações. Né? Exatamente. Uma outra coisa também que acaba por situação é assim, a opção pelo MEI ou pelo Simples Nacional, ela tem a questão com a atividade da empresa. Né? Certo. Então, se a empresa tiver com uma atividade inicial, depois ela alterar o contrato e ir para uma atividade que de repente é vedada a opção pelo Simples Nacional, ela pode ser passível de exclusão também. Quer dizer, está fugindo do real, né? Exatamente, existe uma regra, Isso né? acontece ou não? Acontece. Bastante. O cara abre uma empresa ali, depois ele foge do objetivo e quer tocar o barco, né? Tem alguns casos até absurdos que a pessoa abre uma MEI, por exemplo, com uma atividade que nem é a dele, só para poder se enquadrar. Tem nada a ver, né? São os riscos, né, que nós temos. Mas aí. é passível de multa depois, né? Sim, né? Mas o pessoal vai levando. É o brasileiro. Né? Jeitinho brasileiro. Doutor Sérgio, e quais são aí os principais motivos para uma empresa receber assim o termo de exclusão? Você está fora, não tem mais condições de manter a tua empresa. Nessa época do ano, Orlando, como comentado anteriormente, as do Simples Nacional seriam por inadimplência, né? Que a Receita comunica, até mesmo porque um dos quesitos para você se manter no Simples Nacional é você estar em dia com as obrigações, que é o recolhimento dos impostos, entendeu? Porque o que acontece? A opção do Simples Nacional é renovada todo mês de janeiro de cada ano. Correto. Que é onde você faz a opção para o sistema tributário que vai valer para o ano todo. O que acontece muitas vezes? A empresa está em débito, e ela vai ficando em débito, e a Receita ela notifica. Já aconteceu o caso de a gente receber notificação do escritório lá que a empresa deu prazo para regularizar, que ela podia ser excluída no mesmo ano. Ou tem o caso que, por exemplo, no ano seguinte, por exemplo, você vai janeiro, você está lá com débito de INSS, está com débito do próprio imposto, ela não paga. E aí você tem que fazer um parcelamento, alguma coisa para regularizar. Para poder deixar em dia, para você continuar no Ou seja, não pode simples. Ficar em desacordo, né, Exatamente. Com a empresa, né? A gente já comentou aqui, Orlando, a gente sabe, né, que o custo para você manter uma empresa é alto, mas uma vez que você resolve empreender, você tem que ter consciência disso, né? Custo, e tem essas obrigações que têm que ser pagas. Infelizmente, não tem como fugir. Tá certo. E quais são as consequências, doutor Sérgio, de ser excluído aí do Simples Nacional ou até mesmo da MEI? Então, a maior consequência é a monetária, né, a financeira, né? Porque uma vez que você é excluído do Simples, o que acontece? Você vai para um outro regime tributário e esse outro regime tributário os custos são maiores, né? A carga tributária, via de regra, é maior. Além do que você vai passar por uma situação em que você vai ter que se adaptar a um novo tipo de regime, com outras obrigações. Um exemplo, Orlando, pega uma empresa aí que tenha, sei lá, 20, 30 funcionários. A carga tributária da folha de pagamento, quando optante pelo Simples Nacional, ela é bem reduzida. Então, tem uma vantagem muito grande, dependendo do segmento que a pessoa trabalha, compensa por causa disso. Você tem uma folha de pagamento alta. Se você deixar, vamos supor, você tem um exemplo prático aqui, ela aumenta mais ou menos, se você for excluído do Simples, aumenta mais ou menos 25%. Então, cada 10 mil aumenta 2.500. Certo. Você imagina isso aí vezes 12, né, num ano. Aonde vai parar isso? Então, né? É uma situação assim que muitas vezes a pessoa tem que se atentar para não correr o risco, né, de ser excluída e depois, se já está difícil se manter com um imposto menor, se aumentar o imposto, e vai se ser a pessoa pior. é excluída aí e ela muda de cidade e resolve abrir uma outra empresa, uma outra Simples, por exemplo, ela já está
bloqueada lá ou pode abrir? Com o mesmo CNPJ? Não. Com o mesmo CPF? Orlando, é assim, o MEI, você pode ter uma única MEI no seu nome. Certo. Tá? Você não Certo. consegue abrir outra. Então, se você não encerrar, você não vai conseguir abrir outra. Uhum. Você pode até encerrar o MEI com dívida, só que a dívida vai para o proprietário, vai para a pessoa física. Certo. Sai do CNPJ e vai para a pessoa física. Uhum. No caso do Simples Nacional, uma empresa Simples Nacional, ele pode abrir outro CNPJ em outro endereço, Certo. com outra atividade, mas o débito remanescente vai continuar. Fica no CPF dele daí, Não, a pessoa física dele. Se ele não encerrou o CNPJ, esse CNPJ vai ficar com problema. Ah, entendi. Vai ficar com pendências e ele vai ter que resolver uma hora ou outra. Taquarituba tem bastante casos aí desse jeito aí, com CNPJ em pendência? Orlando, tem alguns casos de umas pessoas que abandonam de fato, né? Às vezes a pessoa lembra de abrir, depois o negócio não vai dar certo e ele acaba abandonando, né? Uhum. Mas diminuiu bastante, Orlando. Antigamente era Por conta era da pior. gravidade, né? Se a pessoa deixar, complica cada vez mais, né? Então, e sem contar, né, Orlando? Porque hoje, você sabe, né? Com a tecnologia, a informação, cruzamento de informações. Então, por exemplo, até a própria instituição financeira, se você tiver uma pendência no CNPJ, mesmo que você vá requerer um crédito na pessoa física, eles têm como vincular, saber. Você já não consegue, né? Você não consegue fazer muita coisa, né, E o Orlando? que o empreendedor pode fazer, doutor Sérgio, quando ele recebe esse termo de exclusão? Porque vem um termo de exclusão, né? Vem um termo de exclusão para ele, Orlando. E até a gente orienta, hoje a Receita Federal, ela tem dentro do portal do ECAC deles, é como se fosse não é como se fosse, é uma caixa postal, aonde também a Receita faz notificação. Certo. Né? Ali no escritório a gente tem o hábito de conferir essa caixa postal dos clientes, até para analisar também se tem alguma coisa nesse sentido. Porque como a gente emite as certidões regularmente todo mês, então às vezes quando não sai uma certidão por um motivo ou outro, a gente vai pesquisar para ver o que que está acontecendo. Mas a questão do empreendedor, o que é o certo? Né? Um exemplo, a grande maioria, Orlando, se você tem uma empresa, eu tenho, a gente sabe, eu estou com imposto em atraso e tal. Mas vamos partir do pressuposto que ele não saiba o que está acontecendo. O primeiro passo é procurar o contador da Então, empresa se ele dele. receber o termo de exclusão, ele tem que procurar um contador. Exatamente, procura o contador, vai lá, ele vai acessar o portal do ECAC, vai fazer o levantamento e vai trazer a pendência e vai verificar. Ó, Pra o motivo da exclusão é isso. Exatamente. Ah, entendi. E se for por débitos, é passível de parcelamento, então tem como solução. Resolver. Tem né? como resolver. E o doutor Sérgio, para finalizar esse tema aí, como que os empreendedores podem evitar o recebimento desse termo de exclusão no futuro? Orlando, o que a gente fala, né? Assim, o empreender tem uma série de necessidades. Muitas vezes você tem um conhecimento técnico daquele serviço que você presta, ou daquela, né, de repente você tem um tino comercial, vender mercadoria e tal, mas você também tem que tomar cuidado com a parte administrativa. Né? E a parte administrativa, a parte financeira... Tem que ter uma né? assessoria. Tem que ter um gerenciamento em cima disso aí. Né? Então, se é. você tem alguém de confiança, você tem que criar uma rotina. Né? O que a gente vê muitas vezes, assim, são poucas os empreendedores, né? Os proprietários de empresa, que têm o hábito de... Um exemplo, você, Orlando, você vai lá, chega no meu escritório e fala assim, viu, eu gostaria que você tirasse todas as certidões da minha empresa. Vamos supor que a sua empresa está tudo certinho, não tem problema nenhum. Quantas vezes você fez isso? Ninguém tem hábito de fazer isso. Ninguém faz isso, né? na realidade, né? E o ideal é fazer isso aí, acompanhando. Por quê? Um exemplo, não saiu uma certidão daqui. Por que não saiu? Por isso que estão criando agora, já criaram no Brasil, sócio de aluguel, né? Que é a empresa que recebe uma mensalidade daquele empresário para cuidar dessa área aí, né? Para ir orientar e tal, né? Na grande maioria das vezes, Fernando, o que tem a situação, né? Às vezes a pessoa, o empreendedor, tudo, ele começa a ver, por exemplo, algumas despesas Sim. como desnecessárias. Uhum. Não, isso aqui não vale a pena, vou pagar isso para quê? Não. Mas se você for analisar um exemplo assim, se você vai empreender, você tem especialidade em alguma coisa, que nem nós conversamos até num programa anterior seu, que você comentou do seu filho, a questão de trabalho aí, né? Mas se você pega e fala assim, não, eu vou terceirizar esse serviço aqui. Né? Certo. Às vezes o custo que você tem dessa terceirização é muito menor, a qualidade do resultado, né, que você obtém com aquele serviço terceirizado também é satisfatória, e você se, né, adequa no fato ali com o que você faz melhor. Trabalho em dia, né? Exatamente. Que interessante. Né? Então é importante você observar a empresa num todo, não só com a parte operacional da onde você trabalha, ou o comércio ou serviço, mas com a parte administrativa, Mas com a parte financeira. Você fez uma colocação muito importante aí, doutor Sérgio, porque às vezes o cara é bem naquele ramo, é inteligente, bem sucedido, sabe vender, sabe trabalhar,
mas não tem aquele tino de administrar, né? Da parte organizacional do negócio, né? É o grande maioria dos problemas, né, Orlando? Porque assim, o que acontece com a maioria dos empresários que não conseguem manter uma empresa e acabam tendo problemas, né? É isso, né? É você confundir a pessoa física com a jurídica. Sim, Então, assim, você esquece que a empresa tem a vida própria, que ela tem que repor estoque, que ela tem os custos dela, e muitas vezes você paga a conta da pessoa física na jurídica e vice-versa, e a coisa se perde. Então, uma administração é tão importante quanto o serviço final que você presta. Sem dúvida. Né? Até porque você vai ter o resultado, de fato, né? Um exemplo, você está fazendo um serviço, você está sabendo precificar? Aquele preço seu está sendo justo? Uhum. Né? Está dando resultado, está dando para cobrir as despesas, você chegou no ponto de equilíbrio, está dando lucro, está sobrando, consigo ter retirada. Então, né, existem alguns segmentos que são sazonais, né? Tem segmentos que vendem. Essas empresas aí, pequenas empresas, MEI, simples aí, que não são teu clientes, porque você está aqui dando explicação sobre como você é um profissional, é um advogado, é um contador, não como o seu escritório. Mas se a pessoa quiser ter o escritório, conversar com você, para você explicar melhor como é que é a operação certa disso, você atende a pessoa? Com certeza, Orlando, estamos lá à disposição, né? Inclusive, que a gente já comentou aqui, se alguém tiver alguma dúvida também, pode encaminhar para você aí. Sem dúvida. Né? O objetivo é orientar até que a pessoa solucione, porque a gente pensa, por exemplo, no município da Guarituba, que não é tão grande, né? Se você conseguir que as empresas se mantenham, eles vão fazer, gerar emprego e renda. Porque tem pessoas que montam a empresa, peca por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, Orlando. Exatamente. Muitas vezes a pessoa é excelente no serviço que ela presta, entretanto, não falta... tem o conhecimento suficiente. Exatamente, isso aí. Tá certo. Doutor Sérgio, mais alguma colocação que você queira fazer nesse tema aí? Fique à vontade. Orlando, necessariamente nesse tema não, mas eu dar os sentimentos para a família do Toninho, né? Pois é. Eu estudei muito tempo no era Julieta. popular, muito conhecido, Toninho, né? Querido, né? Já levei várias broncas dele lá na época de escola e tal. Uma pessoa muito boa, tudo. Quando né? a gente escutava na rua aquela cornetinha, né? Vendendo algodão, já enxerga o Toninho, né? Já sabia quem era. Deus o tenha, né? Deus o tenha. Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Excelente final de semana. E a próxima quinta-feira, vamos ver o próximo tema aí, tá certo? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Sucesso. Conversamos com o doutor Sérgio Cristino, um assunto muito importante, não é? Muitas pessoas ficam atentos aí, o tema é exclusão do Simples Nacional e MEI, tá